Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma ideia que também faz parte da nossa vida cotidiana, também a gente fala bastante no senso comum, que são os movimentos sociais. É claro que quando a gente fala a partir do senso comum, algumas confusões são feitas. Então, já para entender o que eu vou falar hoje, eu vou dividir essa explicação em três partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de ação coletiva, né, que ação coletiva é diferente de movimentos sociais e a gente acaba misturando quando a gente dá os exemplos e pensa nas situações do senso comum. Vou falar um pouco sobre o que são os movimentos sociais, né, que é a segunda parte, que é o segundo momento, para falar quais são as características, alguns exemplos também, para a gente pensar. E daí eu vou terminar com a parte que é mais importante e é mais interessante e tem a ver também bastante com o nosso cotidiano, que é sobre tanto a história dos movimentos sociais quanto a relação deles com a cidadania. É que daí é essa parte que eu falei que é a mais interessante, a mais importante e tem a ver bastante também com o nosso cotidiano. Eu vou falar um pouquinho mais dessa última parte, né, que é bastante significativa e bastante atual também. Então, para a gente começar, para falar um pouco de ação coletiva, né, o que seria uma ação coletiva? Ação coletiva, logicamente, pela dedução das próprias palavras, a gente pode perceber que é fazer algo, né, que é a parte da ação, e o coletivo é fazer esse algo com algumas pessoas. Então, a primeira tradução a gente pode pegar a partir do termo. Só que, claro que isso não ajuda a gente a definir especificamente, porque daí tem um monte de coisa que a gente pode fazer e dividir essas ações com outras pessoas. Então, para caracterizar um pouquinho melhor, uma ação coletiva seria algo que visa o bem comum. E quando eu falo bem comum, não precisa ser necessariamente de toda uma sociedade, de todo um país, pode ser de um pequeno grupo, né, mas visa o bem comum, visa o bem deste grupo. E também são ações rápidas. Elas não exigem uma organização formal, não exige às vezes nenhuma liderança. Claro que alguém que tome a iniciativa sempre é importante, mas não exige necessariamente uma liderança constituída, institucionalizada. Então, o que eu quero dizer por ação coletiva para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Pensando em alguns exemplos. Quando a gente fala de ação coletiva, a gente pode falar, por exemplo, de uma manifestação política, uma passeata, por exemplo, né? Uma passeata se enquadra nessa definição de ação coletiva. Não é um movimento social. Né? Uma passeata, há alguns anos, aqui na minha cidade, aqui em Florianópolis, a gente teve aquela questão do bloqueio da ponte. Então, essas manifestações que são curtas, né, mesmo que durem um dia, e que para a nossa vida a gente acha que causa tanto transtorno que elas são longas, né, mas uma ação coletiva que dure um dia, mesmo que seja um dia inteiro, é uma ação considerada breve. Um dia, 2 dias, 3 dias. Então, a gente pode incluir todas essas situações, uma passeata, um bloqueio de ponte, uma greve, a gente pode considerar também, apesar de greve durar às vezes alguns dias, algumas semanas, né, mas ainda a gente pode considerar como uma ação coletiva. Então, a primeira ideia de ação coletiva é para a gente não misturar com movimentos sociais. Claro que movimentos sociais é na segunda parte, né? Daqui a pouquinho eu falo o que eles significam exatamente. E a ação coletiva, ela pode também se subdividir em dois tipos. Né? Tem uma literatura que chama de ações coletivas usuais, aquelas que acontecem normalmente, quer dizer, sem o uso da força. E ações coletivas não usuais são aquelas que também utilizam a força. Então, eu me lembro que há alguns anos, quando houve todo um comentário sobre as questões das manifestações no Brasil, a imprensa fazia alguns comentários surpresas, assim, que, nossa, mas manifestação de dezenas, centenas, milhares de pessoas e foi um movimento pacífico. Na verdade, a regra é que seja, essas ações coletivas sejam pacíficas, né? Não usem a violência, isso são ações coletivas usuais. Aquelas que envolvem quebra-quebra, violência, né, violência física, aí se encaixam nesse tipo das não usuais. Então, discutindo e entendendo um pouquinho melhor estas ações coletivas, eu costumo trabalhar com um texto que daí, para exemplificar,
É claro que é sempre mais fácil quando a gente exemplifica, trabalha o exemplo que é um pouco mais, digamos assim, que chame um pouco mais a atenção, né? E claro que as ações coletivas não usuais, as que usam a violência, elas chamam mais a nossa atenção. Então, o texto que eu trabalho usa como um exemplo de uma ação coletiva não usual, né? Quer dizer, uma ação coletiva que envolve violência, um caso de linchamento, né? Então, linchamento a gente pode considerar uma ação coletiva? Sim. Eu sei que se vocês lembrarem alguns minutos que eu falei de ação coletiva que envolve o bem do grupo, né, pode parecer um linchamento, um exemplo meio fora do lugar, né? Como é que um linchamento de uma pessoa, um linchamento de um ser humano pode trazer um bem coletivo? Claro que para aquelas pessoas que o fazem, elas o fazem pensando nisso, pensando no bem-estar de alguma sociedade, porque a pessoa provavelmente, e aí já adiantando uma situação, aquela pessoa que sofre essa ação, é claro que ela infringiu alguma coisa naquele grupo. Logicamente que eu não estou fazendo apologia a esse tipo de ação, né? São ações que tanto a sociologia quanto a ciência política também estudam. Porque por piores que sejam os exemplos, por piores que sejam as ações, sempre as ciências sociais estudam. Na situação de guerra, de linchamento, de violência, as ciências sociais se preocupam muito em estudar essas questões da sociedade. Não só a parte boa, né, a parte ruim também. Então, pegando essa ideia do linchamento, houve casos históricos, logicamente, a gente também tem casos atuais, mas o ponto de partida para a discussão disso foi uma ação que aconteceu nos Estados Unidos na década de 30. Né? Então, vocês imaginem lá 1930, por aí, uma situação específica social que envolvia o linchamento, e aí, a partir daí os estudiosos começaram a discutir algumas características. Mas vou exemplificar a situação, né, para a gente entender as características. O caso em questão, né, de ponto de partida para esse estudo, foi um caso de um linchamento lá na década de 30 nos Estados Unidos de uma pessoa negra. E aí, só por falar isso, né, se a gente entende um pouquinho de história, lembra algumas questões, a gente sabe que essa relação de brancos e negros, especialmente nos Estados Unidos, especialmente na década de 30, é uma situação bastante delicada, né? Então, mas enfim, vamos para o caso. Então, o caso foi de uma pessoa, esse homem negro, né, que foi acusado de estuprar e matar uma menina. E essa menina era branca, e além de ser branca, ela era filha do patrão desse homem. Né? Então, logicamente que a gente sabe, né, quando uma pessoa é suspeita de cometer um crime, tem a questão do julgamento, depois vem a condenação, daí vem a pena, todo esse caminhar, né, todo esse percurso jurídico. Logicamente que isso não aconteceu no caso dessa pessoa. Então, quando ele foi preso, acusado de, né, nem tinha sido julgado ainda, acusado de ter cometido esse crime, lá pelas tantas, as pessoas da cidade pegaram esse cara e aí lincharam, enforcaram e deixaram o corpo exposto na cidade aí por um bom tempo. Aí a gente fica pensando, né, como é que uma ação assim pode ser classificada como uma ação coletiva? Pode, né? Como eu já expliquei, é uma ação feita por um grupo de pessoas e eles estão pensando no bem da sociedade. Claro que é do tipo não usual, né, que usa a violência. Aí, a partir desse fato, surgiram teorias, surgiram explicações para isso, né? Como é que a gente é capaz de fazer isso? E aí tem uma explicação chamada teoria do colapso, que foi discutida até a década de 70, né, 1970, que ele levantava três questões, né? Todos os fatos sociais têm explicação, por piores que eles sejam, né, como eu já falei. Então, como é que se explica um fato desse? Eles apontaram três características. Primeiro, uma situação de privação econômica. Né? Parece não ter nada a ver uma coisa com a outra. Né? Estamos falando de um linchamento de uma pessoa, como assim situação de privação econômica? Só para lembrar do contexto, né, eu falei para vocês que é pela década de 30, então lá pela década de 30, os Estados Unidos sofriam uma grande depressão econômica, que veio a quebra da bolsa, aquela coisa toda, né, no final dos anos 20. E aí as pessoas estavam numa situação bem difícil, né, bastante complicada. Ainda parece não ter nada a ver, né, com a questão do linchamento.
Mas a gente pode perceber a ligação até quando a gente pensa nos problemas do nosso cotidiano, né? Vou mudar aqui completamente de assunto para a gente entender. Pensem na vida de vocês, né? De repente vocês estão no trabalho ou em algum lugar que vocês estão extremamente estressados por causa daquele ambiente. Aí vocês chegam em casa. Às vezes o fato de estar uma agulhinha fora do lugar é o motivo para a maior briga do universo em casa, né? E a pessoa fala para vocês, mas espera aí, mas é só uma agulha, né? Porque essa revolta ser só uma agulha fora do lugar? É que não é só agulha, né? Todo aquele contexto da vida de vocês está na cabeça de vocês e quando vocês veem a agulha fora do lugar, pronto, né? Estourou. É mais ou menos essa relação que a gente faz com a situação da privação econômica e com aquele fato acontecido, né? Então a gente descarrega tudo naquele fato. Uma segunda explicação chama mais ou menos assim de irracionalidade das multidões. Como assim? As pessoas são seres racionais. Sim, né? Geralmente, né? A maior parte do tempo, né? São seres racionais. Mas quando elas estão no meio de uma multidão, e aí essa multidão tem um comportamento que não é apropriado, que a gente sabe conscientemente que não é apropriado, mas às vezes estando junto com essa multidão, a gente acaba repetindo esse comportamento. Isso acontece um pouco, né? Vou fazer um outro paralelo aqui, que é um pouco absurdo, mas isso acontece um pouco quando tá vendo torcida em jogo de futebol, né? Que um xinga, outro xinga, tá todo mundo xingando, a gente às vezes não sabe nem por quê, e nem quem que a gente tá xingando, né? Mas a gente tá xingando junto porque tá todo mundo falando isso. Então, esse movimento, essa situação se chama, esse tipo de comportamento é a irracionalidade das multidões. A gente vai junto, sem nem pensar, né? É claro que isso pode ser aplicado também nessa situação específica que eu tô falando, que é a questão lá do linchamento. E em terceiro lugar, tem a questão da violação das normas do grupo, né? Então, se a gente for pensar nesse caso específico aqui, quando eu falo norma, eu não estou falando lei necessariamente, né? Estou falando de uma regra social. E aí a gente pode já usar esse exemplo, caso aqui diretamente, né? Lembrem comigo, eu já falei esse contexto dos Estados Unidos, ter essa separação bem visível, né? Não é só visível porque a gente sente, mas visível às vezes por placas, né? Por indicações de separação entre negros e brancos, né? Então, isso é uma norma social, apesar de que as leis já não estão mais nessa direção, mas é uma norma social. E aí, não é nem o caso do crime e homicídio, né? Mas é o crime socialmente falando, mas é a questão do ato daquela pessoa, daquele homem, de achar que poderia se aproximar de uma mulher branca, né? Então, essa violação desta norma, às vezes também juntando com as outras características, serve de estopim para uma ação coletiva desse tipo, né? Uma ação coletiva não usual. Só lembrando, né, eu acho que falar isso várias vezes nessa partezinha da minha explicação. Não é nenhuma apologia esse tipo de ação, não é nenhuma justificativa desse tipo de ação, é uma explicação. É que todas as ações sociais, as ações das pessoas, a gente consegue explicar de alguma maneira. Pelo menos a sociologia e a ciência política tentam, né, explicar de alguma maneira. Então, essa explicação, chamada teoria do colapso, foi usada até a década de 70, com essas características, mas aí alguns cientistas começaram a pensar, peraí. Vamos analisar esse caso original, analisar esse caso de estudo que foi estudado aí, com um pouco mais de cuidado. Vamos ver se realmente isso se aplica integralmente. Aí vamos pegar os 3 pontos de novo, né? Vou ponto por ponto. Privação econômica, tá? Então parece que uma ação coletiva desse tipo, violenta, é coisa de quem está passando por dificuldade só, né? Parece, né? Parece uma situação que está presente na vida das pessoas que passaram por esse tipo de desequilíbrio econômico, social. Mas se a gente analisar o caso em questão, né, o caso lá do cara linchado e as pessoas que fizeram isso, não foi bem verdade. Por nesse caso em questão, e a gente pode observar em outros casos que existem até na atualidade, não é só gente que está numa situação de privação econômica que faz parte. A gente consegue observar que tem pessoas de outros níveis sociais que também podem
acabar numa situação violenta dessas. E no caso estudado lá, no caso dessa pessoa que foi linchada, tinha fazendeiros ricos também. Então, opa, a gente precisa relativizar essa situação de privação econômica. Sim, pode ser uma explicação, mas não integralmente, porque tem pessoas que têm dinheiro que também participam. Aí sobre a irracionalidade das multidões. Sim, né, tem essa parte da multidão se envolver com uma ação dessas e não pensar o que ela significa realmente. Mas, se a gente observar em algumas ações dessas, em especial essa também aconteceu, no caso em questão do linchamento, pode ter havido, pelo menos por uma, duas, algumas pessoas, algum tipo de planejamento. É claro que eu não contei o caso todo para vocês, mas eu vou contar as partezinhas nos momentos apropriados. Né? E a parte que eu vou revelar agora é que esse cara foi linchado não no momento da prisão, né, que daí seria fácil, talvez, de ter acesso a ele, mas quando as pessoas souberam que ele iria ser transferido de cadeia, né, iria ser transferido de local, e aí escolheram um lugar que era mais ermo, mais distante, mais vazio, fizeram todo um planejamento para que essa ação pudesse acontecer, né? E isso às vezes acontece também nesses casos de ações coletivas não usuais. Então, a irracionalidade pode explicar o comportamento de muita gente, mas não de todos. Às vezes há sim planejamento. E a última questão, que é sobre a violação das normas, também está em parte, né? Porque em parte, claro que isso faz sentido nessa explicação, né? Porque nesse caso em questão que a gente está analisando, sim, é uma norma social não ter aproximação entre pessoas consideradas raças diferentes, né? Se bem que discutir raça já é um outro assunto que poderia valer mais um encontro, né? Para falar o que é raça, se existe ou não, mas deixa isso para um outro momento. Mas pessoas de etnias, vamos falar assim, né? De etnias diferentes não poderem se aproximar, claro que é uma norma social. Mas, na verdade, não é a explicação toda, né? Porque também a gente pode perceber que, neste caso em questão, e em muitas outras situações, não é só contra aquela pessoa que fez o fato, não é só para ela que é dirigida esta ação, e sim serve como um recado para as demais, do tipo, vocês viram o que aconteceu com ele, né? Então, não se atrevam a fazer a mesma coisa, porque o destino de vocês pode ser o mesmo. Né? Então, não é só para punir aquela pessoa que violou aquela norma social, e sim para servir de exemplo para as outras também. Enfim, é claro que uma ação coletiva violenta, não usual, é bastante complexa, né? E aí os estudos vão se transformando, vão melhorando a partir desse momento para a gente incluir todas essas variáveis. Tá, então entendemos, né? Ação coletiva sendo usual ou não usual, quer dizer, não violenta ou violenta, são ações assim breves, né? Tem um objetivo comum, sim, mas elas acontecem aí ao longo do dia, de alguns dias, algumas semanas e pronto, tá? Agora vamos para os movimentos sociais. Então, movimento social, claro que tem a ver com fazer alguma coisa, claro que tem a ver com um grupo de pessoas, só que para a gente chamar de movimento social, aí a gente está chamando as ações que são mais duradouras. E quando eu falo duradouras, eu estou falando de quê? Meses, anos. Então, para começar daí, né, uma diferença. Uma outra diferença é que um movimento social, claro que eu estou falando a partir de uma definição científica, né, para a gente já começar a diferenciar aquilo que está na literatura científica daquilo que a gente fala no senso comum, né? Então, o movimento social, a tradução científica de um movimento social é que ele precisa ter uma estrutura burocrática. Como assim? A gente ter cargos. Então, tem alguém que é responsável pela parte financeira, pela parte de contato com o público, alguém responsável pelo site, se a gente fala isso hoje em dia, né? Site ou página de Facebook, alguma coisa desse tipo. Alguém que é responsável por pegar dinheiro para manter essa estrutura. Então, tem toda uma estrutura organizada. É claro que pode ser pequena, mas é uma estrutura organizada. E, geralmente, também trabalham pessoas no movimento social em tempo integral, né, para cumprir
essas funções aí. Então, são duradouras, tem uma estrutura, tem cargos, as pessoas podem sair do movimento, aí entram outras, o movimento não vai acabar porque aquelas pessoas saíram. Então, é bastante diferente de uma ação coletiva. Claro que as coisas são complementares, né? Um movimento social pode usar uma ação coletiva, né? Então, para especificar, né, o que eu falo de um movimento social? Eu estou falando de movimentos do tipo movimento estudantil. Eu vou agora generalizar um pouquinho os movimentos sociais, porque na terceira parte eu vou diferenciar um pouco mais, tá? Mas só para a gente entender a ideia. Um movimento estudantil, por exemplo. O movimento estudantil acontece há décadas. E as pessoas vão, entram, saem, a estrutura fica ali, né? Então a gente pode falar disso. A gente pode falar de algum tipo de movimento ecológico também, né? Essa estrutura que existe dos cargos, o dinheiro, a ajuda, a publicidade. Então, movimento social é isso. Então, o movimento social tem essa estrutura, tem essa organização, tem essa durabilidade, tá? E aí, como eu falei que uma coisa pode usar outra, então o movimento social pode usar uma ação coletiva para chamar atenção. Então, o movimento estudantil pode fazer uma passeata, que é uma ação coletiva, né? Espero que eu não tenha confundido agora, né? Mas então, o movimento social tem essa estrutura e utiliza ações coletivas para chamar atenção para alguma coisa, né? Tá. Algumas características dos movimentos sociais, para a gente entender um pouquinho melhor. Eu já mencionei na definição a questão do dinheiro, né? Então, uma das características de um movimento social é essa mobilização de recursos, é conseguir, de alguma maneira, por doações, por eventos, de alguma maneira precisa ter dinheiro. Seja para manter essas pessoas que trabalham, seja para fazer uma publicidade, de repente colar cartazes por aí, de repente ajudar algum grupo. Então precisa de dinheiro, o movimento social precisa de dinheiro, né? Ainda mais quando a gente fala da atualidade, né? Se existe um movimento social que não tenha uma rede social, que não apareça numa rede social, praticamente não existe hoje em dia. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai dedicar o seu tempo para fazer isso? Então, geralmente são pessoas que até são contratadas para fazer isso, tá? Depois, para o surgimento de um movimento social, a gente precisa de alguma oportunidade política. A gente precisa, por exemplo, de algum problema que exista na sociedade, né? O movimento social ele vai surgir, eu não falei no comecinho, né, na definição dele, mas o movimento social também é pensando em conquistar alguma coisa para aquele grupo. Então, o movimento social vai surgir quando há alguma necessidade. E para a gente usar uma palavra que também faz parte desse vocabulário de movimentos sociais, a gente pode falar de demanda, né? Demanda seria essa necessidade, essa coisa que a gente precisa. Então, se existe alguma demanda, aí se cria um movimento social. Isso é questão de oportunidade. Claro que pode ser, eu falei oportunidade política, né? E quando a gente fala de oportunidade política, a gente lembra da nossa política institucionalizada, né? A gente pensa, uma situação que a gente quer mudar a política no país, então a gente cria um movimento social, sim, né? Política institucionalizada, os partidos, os nossos candidatos, sim. Mas lembrem que quando eu falo de política, eu falo de questões do nosso cotidiano. Então, alguma situação no nosso bairro que a gente não concorde, a gente acha que precisa dessa mobilização dos moradores para mudar, então formar um grupo, e aí esse grupo se reúne semanalmente, e aí faz alguns alertas, e aí contrata alguém para atender o telefone, porque precisa, porque aí tem contato, enfim. Então, lembrem quando eu falo de política, eu não viso só a questão de partido, de candidato, de eleição. Eu falo de todas as situações do nosso cotidiano, tá? Então, tem que ter essa oportunidade, tem que ter essa demanda. E, por fim, é claro que também o crescimento ou a quantidade de movimentos sociais depende muito, sim, do tipo de controle social que o Estado faz, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente pode imaginar, né, eu poderia deduzir que pensando em política, agora sim, política de Estado, né? Pensando em política partidária, em eleição, essas coisas todas, representantes eleitos. A gente poderia pensar que numa época em que a democracia, e quando a gente fala de democracia, a gente lembra de liberdade de expressão, de organização, de discussão,
É mais fácil ter movimentos sociais, porque inclusive, é claro que eles são protegidos pela lei, e a gente vai ter mais movimentos sociais. Enquanto que, numa época de governo autoritário, de ditadura, por exemplo, como há um controle do Estado, esse controle inclusive significa proibição de reunião, proibição de ter grupos, proibição de discussão de certos assuntos, então é proibido, não existe. É claro que eu falei que a gente poderia deduzir isso, só que isso não é verdade. Se vocês já leram alguma coisa sobre... Aqui no Brasil agora, né? Se vocês já leram alguma coisa sobre a época do governo militar aqui no Brasil, né? Vocês devem lembrar que vários movimentos sociais existiam na época, inclusive movimentos armados, né? E era uma época de extrema repressão. Então, às vezes, a extrema repressão é justamente aquilo que precisa para ter o estopim, para ter várias outras mobilizações da sociedade. Então, vários grupos foram criados, armados ou não, né? Mas vários grupos foram criados nessa tentativa de combater o governo autoritário. Claro que existem vários filmes que falam sobre isso. Eu lembrei agora, né, só porque é o primeiro que me veio à cabeça, mas talvez seja um filme que muita gente já tenha visto, né? O Que é Isso, Companheiro? Fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da mobilização da sociedade durante um governo militar. Mas tem vários outros, né? Enfim, esse aí só que eu me lembrei agora. Em época de democracia, claro que tem também, né? Porque existem demandas, vários tipos de demandas numa época de democracia. Mas, claro que é mais fácil, é claro que isso é permitido. Como eu falei, na época de governo militar, eu falei que os grupos são proibidos, estou falando que a lei proibia, né? A Constituição proibia a reunião. Mesmo assim tem, né? Então, numa época que isso é permitido, é claro que tem também. E existem várias outras demandas, né? Então, são algumas questões aí relacionadas ao movimento social. Agora é a terceira parte, né? Lembrem que eu falei no comecinho da minha conversa, primeira parte, falar de ações coletivas, falei. Segunda parte, falar de movimentos sociais, características, falei. Agora a terceira parte é para falar um pouco do histórico dos movimentos sociais e aí já ligar com a cidadania, que é o finalzinho da nossa conversa. Tá? Então, esses dois momentos aí. Para falar de um histórico de movimentos sociais, aí a gente pode lembrar, né, que não necessariamente as pessoas, desde o começo, desde as suas primeiras necessidades, já se organizaram em movimentos sociais propriamente ditos. As primeiras manifestações foram a partir de ações coletivas. As primeiras questões foram a partir de ações coletivas, que são aquelas que são mais breves, que não exigem uma estrutura, né? Então, as primeiras são ações coletivas. E aí são aí pelo século XVIII, né, as ações coletivas. No século XIX, é que a gente começa a perceber o surgimento de movimentos sociais, sim, tá? Então, até século XVIII a gente tem mais ações coletivas. A partir do século XIX, nós temos movimentos sociais. E aí o século XIX, por quê? Né? Por que século XIX? Especialmente importante aqui foi um acontecimento que até já comentei, que foi justamente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, sim, foi um grande motivo, gerou demandas, né? Gerou problemas, coisas a resolver, que começaram a ser pensadas, discutidas, e a solução pensada foi a criação de movimentos sociais. Então, só para resgatar um pouquinho, de novo, essa questão da Revolução Industrial. Século XIX, Europa, né? Então, primeiro a gente está falando dos acontecimentos históricos, a gente pensa na Europa em primeiro lugar. Então, século XIX, aquele movimento da criação das indústrias, e aí quando se cria indústria, se tem essa ideia da sociedade que é lá que está a oportunidade, é para lá que a gente tem que ir. As pessoas abandonam o campo, elas e suas famílias inteiras, e lembrem que no século XIX, quando eu falo famílias inteiras, eu falo aí cerca de 8, 10 pessoas, né? Porque as pessoas tinham muitos filhos no século XIX. Então, as famílias inteiras abandonavam a sua vida no campo e aí iam para a cidade. Chegando na cidade, é claro que a gente tem dois panoramas. Consigo emprego e não consigo emprego, né? Dois panoramas.
A gente pode imaginar, né? Pessoas que se deram bem, que conseguiram emprego, se deram mal, não conseguiram. Talvez não seja bem assim, né? As pessoas que não conseguiram emprego, logicamente, se deram muito mal imediatamente, né? Porque sem emprego não tem dinheiro, sem dinheiro não tem comida. Pronto, né? É uma conta fácil. Aí a gente pensa que as pessoas que conseguiram emprego, emprego quer dizer dinheiro, dinheiro é comida, tá bom, né? Mas não era bem assim, né? Porque, claro que no século XIX não existiam os direitos trabalhistas, o salário não era pensado a partir do que as pessoas precisam para sobreviver, e sim, qual é o mínimo que eu posso pagar? Qual é o mínimo para as pessoas pelo menos conseguirem sair de casa e vir para cá? Mal alimentado não faz mal, né? Conseguirem ter um restinho de forças para vir para cá. Então, mais ou menos essa era a lógica do século XIX. E aí, a partir disso, acontecem também todas as situações: exploração, miséria, fome, doença. E aí as pessoas começam a perceber isso. Opa, onde é que está a causa dos meus problemas? Está aqui, indústria, né? Então, as indústrias foram aí a primeira percepção da raiz do problema. E muitas ações coletivas foram feitas de quebra-quebra, né, no século XIX. Mas eles começaram a pensar um pouco melhor. E claro que aqui tem uma grande contribuição do Marx, dos autores marxistas, de apontar, né, esses problemas. Aí eles começaram a perceber, peraí. Na verdade, o culpado não é a máquina, né? O culpado é quem manda na máquina, quem é o dono da máquina. E aí os trabalhadores começaram a se organizar. E aí, se organizando, surgem os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais surgem no século XIX a partir dos operários, falando, claro, primeiro lá da Europa, né? Primeiro lá a Inglaterra, em especial, depois a Europa como um todo. Aqui no Brasil, a gente também percebe esse paralelo, só que é um pouquinho mais tarde, assim, pelo século XX, né? Mas a gente também consegue perceber esse paralelo de movimentos sociais, indústrias, trabalhadores, né? Também tem bastante a ver com isso. Mas enfim, né? Então, no século XIX começam os movimentos sociais, aí a gente consegue perceber um tipo de demanda que tem a ver com esse ambiente, né? Já lembra que é demanda, né? Demandas são os problemas, geram as demandas, que são aquelas coisas que a gente fala, né? Que a gente quer arrumar. Então, as demandas vão nesse mundo aí de trabalho, economia, né? Especialmente buscando garantias trabalhistas, direitos trabalhistas, né? Que não existiam naquela época, no século XIX. Então, os movimentos sociais surgem a partir disso, né? A partir dessas demandas trabalhistas. Quem que faz os movimentos sociais? Os operários. Então, os operários começam a fazer os movimentos sociais. Então, temos aí demandas trabalhistas e o grupo, né? Os operários. E aí, o que eles querem? Como eu falei para vocês agora há pouquinho, direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas vêm a partir de lei, né? Quem faz a lei? O Estado. Então, os movimentos sociais no século XIX, eles pressionam bastante o Estado para que essas leis sejam feitas, para que essa proteção seja dada aos trabalhadores, né? Então, o movimento de pressionar o Estado para fazer as leis. Tá. Então, a gente consegue perceber que lá pelo século XIX, esses trabalhadores, claro, né, não é tão fácil assim, não é tão rápido assim. A partir de muita ação coletiva, muita greve, muita manifestação, muita coisa, muita briga, mortes, inclusive. Mas os estados começam a garantir, a pelo menos escrever esses direitos. Ótimo, né? Então a gente vai conquistando essas demandas. Aí, a partir do século XX, começam a surgir outros problemas, né? Começam a surgir outras demandas. Então, aqui vem uma mudança de nomenclatura, tá? Só cuidado, né, quando vocês voltarem, né, lá no comecinho da aula, do nosso encontro aqui, eu falei que, para usar de exemplo de movimento social, eu ia misturar tudo, né, que depois eu ia diferenciar. Então, agora é o momento da diferenciação. A partir do século XX, surgem novas demandas, que são demandas pacifistas, contra as guerras, por exemplo, são demandas ecológicas, defesa do meio ambiente, da natureza, aquela coisa toda. Demandas de gênero também, por uma questão de igualdade da mulher, por exemplo. Então, vão surgindo outras demandas, especialmente a partir do século XX. E isso exige a formação de movimentos sociais. Aí, para a gente não misturar as coisas, foi inventada uma nova nomenclatura,
Esse tipo de movimento social que surge a partir do século XX é chamado de novo movimento social, tá? Então entra aí questão de gênero, questão de estudantil, que eu tinha citado lá no comecinho, como exemplo de movimento social. Ele se encaixa de verdade aqui, né? Movimento ecológico se encaixa aqui, num novo movimento social. Então, quais são as características, né? As demandas são essas, são demandas mais sociais, ecologia, paz, gênero, essas questões todas. Tem uma característica de que começam a fazer parte desses movimentos pessoas com alto grau de escolaridade, né? Pessoas que são estudadas, não era o caso dos operários lá no século XIX, né? Mas agora sim, pessoas com alto grau de escolaridade. E eles buscam duas coisas, tanto pressionar o Estado também, porque muitas transformações são feitas a partir de lei. Se a gente pensa no movimento de gênero, por exemplo, a mulher precisa ter o direito ao voto. Isso exige modificação na lei, né? Mas também eles pressionam a própria sociedade, para que a sociedade mude o seu comportamento, né? Se a gente pensa num movimento ecológico, por exemplo, é muito importante a própria modificação da sociedade tendo a consciência de separar o lixo, por exemplo, né? Isso também, essas são demandas também que são acolhidas nesse grupo, novos movimentos sociais, tá? Então muda um pouquinho aqui a configuração. Importante perceber, como eu falei de uma passagem de século, né? Século XIX, movimento social trabalhista, século XX, novos movimentos sociais com novas demandas. Parece que uma coisa substituiu a outra. Não é verdade, né? Esses movimentos coexistem. Então, por exemplo, estamos no século XXI. Então, quando a gente vê um grupo organizado em defesa das baleias, é um novo movimento social. Quando a gente vê um grupo organizado de trabalhadores pedindo melhoria nas condições de trabalho, movimento social no século XXI, tá? Então, muito importante lembrar e perceber que um não substituiu o outro. Eles coexistem no século XXI. Os movimentos que falam de condições de trabalho são movimentos sociais. Os movimentos que falam de questões ecológicas, pacifistas, de gênero, novos movimentos sociais, tá? Então é interessante quando vocês estiverem assistindo o noticiário, lendo algum jornal e aparecer uma notícia de movimento social, tentem enquadrar. Isso aqui que eu estou lendo é um movimento social ou é um novo movimento social, né? Aí a gente vai perceber que eles coexistem na nossa realidade. Ótimo. Enfim, a questão da cidadania, né? O que isso tem a ver com cidadania? Tudo a ver, logicamente, né? Tudo a ver com cidadania. Porque a cidadania, uma questão importante que a gente precisa perceber é que a cidadania, ela é conquistada, ela não é dada. O Estado não nos dá de presente, né? A cidadania, ela é conquistada pela sociedade. E para resumir a ligação em uma frase, a cidadania é conquistada a partir de ações coletivas e movimentos sociais. É a partir disso que a gente conquista a nossa cidadania. E aí, para quem se interessa nesse estudo de cidadania, tem um autor que ele é bem tradicional, que, claro, é da década de 60, né? Um autor já mais antigo. Mas ele é bem tradicional quando a gente fala, é um clássico quando a gente fala de discussão de cidadania, que é o Marshall. E ele fala que a cidadania, ela aconteceu a partir de momentos, etapas. Eu vou falar primeiro usando... A primeira parte da minha explicação é usando essas etapas e as datas pensando no surgimento, que é na Europa, mas a gente pode pensar no Brasil também, que no Brasil também seguiu essa lógica, tá? Então, quais são as etapas da conquista da cidadania? Eu gosto sempre de reforçar essa palavra. Cidadania é uma conquista. Então, como aconteceu essa conquista? Primeira etapa, cidadania civil. Os primeiros direitos que a gente conquistou foram direitos civis ou individuais, as liberdades em geral. Liberdade de expressão, de ir e vir, propriedade, segurança. Então, são os direitos considerados direitos civis, individuais, direitos liberais.
Eles vieram da Europa a partir do século XVIII, principalmente por várias ações coletivas chamadas revoluções, né? E dentre elas a gente pode citar aqui a revolução mais popular, que é a Revolução Francesa, né? Que é o símbolo dessa conquista da cidadania civil. Tá, conquistamos. Ah, e no Brasil, né? No Brasil é um pouquinho mais tarde, a partir do século XIX, né? Porque o Brasil só existe no século XIX. Brasil enquanto Estado, né? Antes disso era colônia, era de Portugal. Mas o Brasil só existe no século XIX. E o Brasil já surge com essa cidadania já conquistada, né? Com a cidadania civil. Claro que a gente pode discutir quando fala do Brasil, que não é para todos, esses direitos não são para todos, né? Mas aí é uma outra discussão para um outro encontro, né? Mas oficialmente é século XIX no Brasil. Conquistamos isso, queremos o próximo, né? Queremos a cidadania política agora. Porque não basta só ser protegido pelo Estado. Eu quero interferir, eu quero agir, eu quero participar do Estado. Aí a cidadania política é essa conquista que vem a partir do século XIX já pelos movimentos sociais. Porque os operários também começaram a aproveitar aquela preocupação que tinham direitos trabalhistas e exigir o sufrágio, né? Exigir o sufrágio universal. Porque sufrágio já existia, porém não universal, né? Não para todos. Então entra nessa época do surgimento dos movimentos sociais, entra essa conquista da cidadania política. No Brasil, se a gente pensar no sufrágio universal de verdade, é só século XX, né? Mas, enfim, finalzinho do século XIX, aí para o século XX, a gente tem formalmente essa conquista também, formalmente. Na prática, vai ser só pela Constituição de 88, a nossa mais recente. Mas, enfim, né? Só para exemplificar com os dados do Brasil, porque, na verdade, para entender isso de fato, é um outro encontro ainda. É um encontro para cada etapa da cidadania, para falar aqui do Brasil. Mas vamos falar em linhas gerais. Terceira etapa, cidadania social. A cidadania social são os direitos de bem-estar. Educação, saúde, todas essas questões que envolvem o bem-estar. E aí, na Europa, isso vem no século XX, né? Na Europa, essa conquista, não a discussão né? A conquista a partir da lei. Vem no século XX. No Brasil também. No Brasil também, aí a gente chegou, né, na mesma época, né? No Brasil também chega no século XX. Claro que a gente pode discutir muito se a conquista na lei significa a conquista na prática. Que não, né? Que são coisas bem diferentes. Então, por isso que eu também não vou ficar falando do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem essa diferença, né? A gente tem, às vezes, essa separação dessas duas questões. Mas, falando em termos teóricos, então, é no século XX, falando da Europa, que também tem essa conquista a partir da lei desses direitos de bem-estar. E lógico que também na Europa, alguns países sim estabeleceram de fato para todo mundo, alguns países não, ainda não, talvez nunca. Também tem essa diferença, não é só o Brasil que acontece isso, né? Em outros países também acontece essa diferença e a gente consegue perceber pela desigualdade social que existe nos países. E aí, só pelo dado de desigualdade social, a gente percebe que a gente está bem longe disso, né? A gente está bem longe dessa conquista dos direitos sociais. Uma questão complementar, só para fechar mesmo, essa é a última etapa da minha explicação, que é essa cidadania, mas uma questão só para servir de sugestão, né, para quem quiser ler um pouquinho mais, é interessante perceber que há muita relação, claro, das etapas, dos momentos da cidadania com as constituições que a gente teve no Brasil, né, que as constituições representam essa transformação também. Então é muito legal e é uma sugestão que é para qualquer cidadão, especialmente num país, digamos, meio atípico, meio diferente, peculiar, como é o Brasil, é importante para qualquer cidadão conhecer a sua história constitucional, né? Então é muito legal fazer isso, perceber essa transformação das constituições e aí levando para essa conquista dos direitos das pessoas, tá? Sempre com ênfase na conquista. E aí, por isso que eu falei de história das constituições, não só a Constituição propriamente dita,
porque a história constitucional nossa é bastante rica, porque envolve a participação da sociedade, tá? Se eu puder deixar uma sugestão de obra, eu deixaria o Paulo Bonavides, além da obra que eu estou usando também, que está na descrição ali do vídeo no canal, mas eu deixaria de sugestão o Paulo Bonavides, que tem um livro bem interessante sobre a história constitucional do Brasil. Tá? Então fica de sugestão para tentar entender um pouco melhor, né, esses nossos acontecimentos atuais, que são produtos do nosso passado constitucional, histórico e social. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, com mais uma sugestão de leitura, de estudo. E aí a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!